E tá começando, povo de Deus, é o nosso Fé Ilimitada. E como está sendo inspirador, nós trazemos histórias de fé, né? Afinal de contas, a graça de Deus, ela é infinita mesmo. E a nossa fé começa quando os nossos limites acabam. E hoje eu tenho a alegria de trazer aqui, conversar e apresentar um pouquinho mais para você da vida desse meu amigo, cantor e missionário Lucas Cruz. Seja bem-vindo, Lucas. Amém, ela é uma alegria estar aqui. Quando eu recebi esse convite, né, esse nome maravilhoso, Fé Ilimitada, eu falei assim, preciso participar, preciso provar dessa graça de estar nesse início de tudo e também pela graça de Deus desse novo que está acontecendo tanto na minha e na sua vida também. Então, é uma fé ilimitada. Isso, né? Tenho mostrado que realmente a nossa fé precisa ser ilimitada. Precisa mesmo. Olha só, que alegria, meu irmão, você está aqui hoje conversando conosco e nos mostrando um pouquinho do quanto a sua fé hoje é ilimitada, porque você já bebeu dessa graça, né? Temos bebido diariamente. Todos os dias é esse convite que o Senhor nos pede, né? Uma palavra que o Senhor me deu muito dentro do meu ministério, quando eu orava pelo meu ministério, eu te retiro alguns dias ou alguns meses, uma vez por mês, para pedir para Deus novas moções sobre novas direções. E algo que Ele me pedia dentro do meu ministério é: dê passos concretos de fé. Então, é uma graça poder estar aqui, dar passo concreto de fé, mesmo sabendo que às vezes a gente nem vai ter o chão para pisar. Na grande maioria das vezes a gente não tem. É o fundamento da esperança, né? Não é, a maioria das vezes a gente não tem. Lucas, conta aqui pra gente um pouquinho de quem é o Lucas, de onde que você é? Sim. Eu sou nascido no interior de Goiás, na cidade de Séries, mas hoje eu moro em Anápolis, Goiás. E é de lá que você parte para a missão. Sim, de lá eu tenho viajado o Brasil e tenho tido essa graça de poder conhecer outros estados. Eu penso que o missionário é de todo lugar, mas ele volta para o lugar onde reside. Então, temos a graça de ter evangelizado, estar evangelizando pelo Brasil, mas nasci numa cidade no interior de Goiás, moro a 40 quilômetros de Goiânia. Muita gente, a maioria das vezes, quando fala assim, é um missionário de Goiás, eu falo assim, então é de Goiânia. Então assimila muito a cidade, né? Liga. Mas eu sou de Anápolis, 45 quilômetros da capital. E Lucas, como é que foi o seu chamado para vir servir na igreja? Como é que Jesus foi lá e te laçou e trouxe para cá? É interessante isso, Ellen, porque o meu chamado, o início de tudo, eu estava até comentando com um amigo ontem a respeito disso. O Senhor me prometeu aquilo que eu não tinha e Ele me pediu essa fé ilimitada mesmo, para olhar para frente e entender. Hoje você não possui, hoje você não tem, mas eu quero você ali, dentro da música. Ao participar de Santa Missa, eu olhava para o coral e tinha esse desejo muito grande de cantar. Eu não entendi o sentido de ser ministro, mas você não cantava antes disso? Não cantava nada. E na família, tipo assim, tem um irmão que tocava a guitarra dele lá, mas não era algo que me influenciaria a ser um cantor. Então eu não cantava, não tinha noção de música, não tinha noção de nada. O meu primeiro contato com a música veio ali na minha capela. Era a Capela Sagrado Coração de Jesus, hoje Paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde eu sirvo ainda. Então começou com meus 13 anos, hoje eu estou com 35 anos. Então foram 22 anos ali. O início foi ali, na capela, ouvindo o seu Joaquim tocar o seu violão. Eu lembro da Mariana, a Elizabeth, eu chamo ela de comadre, Marli. E a Marli. Então os três foram as primeiras vozes. A primeira vez que eu vi alguém cantando, eu falei, poxa, eu queria fazer isso. Então o Senhor me pescou alimentando o desejo de algo que eu ainda não tinha. Eu olhava, os meus olhos brilhavam e eu queria estar ali. Então o começo foi isso, eu não cantava e fui para ali para participar de uma Santa Missa. Eu ficava olhando o coral, falei, poxa, será que dá certo? Será que tem futuro? Eu não enxergava um futuro tipo o Lucas cantor solo. O meu sonho não começou assim. Não, eu vou ser um cantor solo, eu vou viajar, eu vou ser um missionário, vou para outras cidades. Não. O desejo que o Senhor plantou no meu coração foi um desejo, uma sementinha bem pequenina de querer cantar, mesmo não tendo naquele momento o dom para isso. Então começou assim. Você se dispôs ao serviço, Deus veio e capacitou. Sim. E o mais interessante foi a ideia que eu tive. Essas são as melhores histórias. A ideia que eu tive foi a seguinte, Ellen. Eu
eu fiquei sabendo que a equipe litúrgica que fazia a leitura se reunia no mesmo dia da equipe de canto. E aí eu peguei e falei, poxa, eu não sei cantar, mas ler eu sei. Então eu vou. E fico ali, a hora que o povo começa a cantar, eles faziam um ensaio da Santa Missa. Entrada, então vai entrar, então a canção de entrada é isso. E a gente ficava naquele ensaio, primeira leitura. Subia para fazer a primeira leitura, mas voltava que teria segunda leitura, o salmo e tudo aquilo. Um ensaio para a Santa Missa, então eu fiquei ali. Então eu pensei, eu falei, poxa, eu vou começar a cantar aqui. Eu canto alto, se esse povo... Se achar que eu sou bom, vai me chamar. A minha ideia foi essa. Se o pessoal achar que eu tenho jeito, eles vão me chamar. Mas eu falava, né? Falava pro meu pai. Eu não comentei, eu creio que eu não comentei isso com amigos, porque foi bem recente. Meu testemunho começa que nós enfrentamos uma separação muito cedo. Então meu pai quis introduzir eu e meu irmão na fé. E ele começou a participar e levou a gente para a igreja. E olhando ali naquela capela, eu comecei a ver aquilo tudo, meu pai ali, eu falei, pai, eu tenho vontade de cantar. Então foi o único que eu falei. Aí, mas eu não sabia, e o motivo foi esse, ler eu sei. Então eu vou, começo a cantar, e deu certo. Funcionou. Funcionou, eu fiquei lá. Só que era uma vez por semana, no domingo. Então o Senhor me pescou nisso. Ele me apresentou algo que eu ainda não tinha, o meu coração queimou, e eu fui, e até então... não era um chamado dele para mim. Ele criou essa conexão no meu coração de me mostrar algo que me chamou a atenção. Então foi assim que começou. E ali, através da música, você começou a encontrar esse verdadeiro amor de Deus. Sim, sim. O interessante foi que foram duas estratégias a estratégia do sanguíneo, né? Do sonhador. Essa foi a estratégia para a equipe litúrgica. Só que no meio disso tudo, juventude, adolescência, na escola, em Goiás tem esse termo de ser a capital do sertanejo ali. Então começou na escola ali, sertanejo universitário, tinha um menino que tocava violão, mas era 15 minutos ali na aula, um grande amigo na época, 15 minutos no recreio ali, e acabava ali, eu falava, nossa, mas... E eu enxerguei um jovem que tocava, eu falei, rapaz, esse menino toca bem demais, eu tenho que aprender isso. E depois, grupo de oração. Na missa, avisou que teria um grupo de oração, um louvorzão. Eu falei, pô, louvorzão tem música, então eu vou para esse louvorzão. E a minha tática foi a mesma tática. É bom sanguíneo mesmo, né? Tá. Foi a mesma tática da liturgia. Eu já conhecia o pessoal da capela, até então era capela, porque era muito pequena. Então a gente já conhecia, os amigos, ali foi onde eu tive a catequese, então já conhecia. Eu falei, eu vou ficar atrás da filha do coordenador ali, de alguém que é influente, eu vou começar a cantar, e aí eles vão me chamar. Só que a primeira vez que aconteceu isso, eu penso que era muito ruim, meu Deus. Porque quando eu comecei a cantar, essa filha do coordenador olhou para trás e começou a rir. Então eu fiquei com muita vergonha. Mas deu certo, mas não me chamaram ainda para ministrar. O chamado para ministrar no grupo de oração foi depois, mas foi isso. Primeiro contato, igreja. Segundo contato, eu vi um jovem que tocava, que eu não tinha um contato com alguém que tocava, e depois eu fui para o grupo de oração para querer ministrar com aquela mesma ideia. Quando eu vi as duas pessoas tocando, foi outra realidade, não foi uma realidade de missa, de liturgia, foi uma realidade de grupo de oração, de experiência mesmo com o amor de Deus. E ali começou o desejo, ainda foi alimentando a cada vez mais para estar cantando, ministrando. Eu quero cantar, o desejo de cantar. Tanto na escola seja um sertanejo lá, a via que eu tinha mais acessível era essa para música. Uhum. Eu não tinha outra. É muito o ambiente da sua região, né? E eu não tinha contato. Isso eu tô falando em 2002, 2003, 2004, 2005. Não tinha tanto contato com a realidade da música católica em si. Eu conhecia a música litúrgica, fui para o grupo de oração, comecei a ter um contato de músicas, de experiências de oração, e a realidade de Goiás era essa. Na escola, vi alguém que me identifiquei com o jovem tocando violão sertanejo. Falei, pô, é isso então. Então foi o meio que eu busquei
para me alimentar da música. A crescente da música na minha vida começou assim. Aí ali começou a brotar o desejo de ser músico. Começou a dar esse estágio de 13 anos. Sim, 13 na igreja, e aí depois veio catequese, 14. Com os 15 anos eu já estava frequentando o grupo de oração já, e aí já tinha inflamado algo a mais. Primeiro foi aquilo que você me... O que me pescou? A música. A música, curiosidade, como se toca, o que faz dentro de uma liturgia, dentro da escola sertaneja, dentro de grupo de oração. Mas o que queimou meu coração foi a forma que a ministração foi me apresentada. Até então eu não conhecia isso. O que aconteceu, Ellen? No grupo de oração, momento de louvor, a animação, eu não tinha contato com o batismo no Espírito Santo. Quando começava a oração em línguas, eu ficava doido. Falei, meu Deus, que loucura. Que é isso? Esse povo é doido. Mas aquilo que ele utilizou para me pescar, nossa, mas tem música, né, Lucas? Então fica. Foi assim que ele foi me abraçando, foi assim que ele... Eu acho maravilhosa aquela música da irmã Kelly Patrícia, né? E agora, sem força, eu sou o prisioneiro do mais belo amor. A forma de Cristo me abraçar, de Jesus me abraçar, foi esse contato. A primeira vez ele foi abraçando até eu me tornar esse prisioneiro desse amor, desse querigma que foi me apresentado. Eu olhei para a ministração diferente, a animação, a oração, e aí a primeira vez que eu vi alguém ministrando que mudou é quando a música para e alguém fala, agora feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Quando o coordenador daquele grupo de oração, a pessoa que estava ministrando, quando ele falou isso, eu falei assim, opa, tem uma linguagem diferente aqui, que eu não encontro no sertanejo, que eu não tinha encontrado na liturgia ainda. Era uma realidade de não ter um acesso à liturgia, uma formação. Tanto é que foi no meu grupo de oração, com a experiência, com o amor de Deus, com o carigma, que eu comecei a me aproximar da liturgia, de entender a realidade daquilo, a seriedade daquilo, do que era ser igreja católica. Então o grupo de oração foi fundamental para mim. Mas a partir do momento que a pessoa que estava conduzindo falou, agora feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e peça para que o Senhor haja na sua vida. Abra o seu coração agora e dê livre acesso. Eu não conhecia a ministração dentro da música. Quando ele foi falando isso, olha, abra as portas do seu coração, dê livre acesso, peça para o Senhor agir na sua vida. E a hora que ele terminou aquilo, ele falou, agora escuta essa canção, que o cantor começou cantando, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. E aquilo tudo encaixou. Eu não olhei para a música mais, eu olhei para o ministro. Porque daí você sentiu. Eu falei assim, Senhor, cantar eu não canto. Eu sei disso. Mas o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me pescou, o Senhor me trouxe a esse momento aqui. Eu sei que eu não sei cantar, mas eu quero fazer o que esse homem aí faz, que era a ministração, que foi quando eu olhei de lado, eu vi as pessoas chorando, pessoas sendo curadas, transformadas através daquela ministração. A música veio e o Senhor me mostrou o que era a ministração. Foi a ministração que me pescou, porque eu tinha ciência, eu sabia, Senhor, cantor eu não sou, mas pelo menos ministro, se o Senhor permitir, eu quero ser. Foi aquilo que eu falei, cantar eu não sei cantar, mas ler eu sei. Eu vou para a liturgia. Cantar eu não sei cantar, Senhor, mas se o Senhor quer me usar, me use como ministra, então, dessa forma que eu creio que essa forma vai ser mais fácil. Então, eu não tinha o dom, mas eu quis ministrar. Foi isso que aconteceu. E quando a gente se abre, né, para esse agir de Deus, para esse servir, aí ele vem e capacita. Né? A capacitação. Isso é extraordinário porque eu falei isso tudo sentado. Eu não comecei o servir. Eu falei isso tudo aqui atrás, no banco, entendendo a minha limitação, entendendo que é interessante, né? Fé ilimitada, né? Mas eu entendi a minha limitação como jovem, como cantor, como ministro. Eu não conhecia aquela realidade. Então, entendendo a minha limitação, o Senhor mostrou que a fé que eu tinha tinha o poder de transformar aquilo tudo em graça, tudo em dom.
E eu fui identificando isso passo a passo. Como que começou o servir do Lucas? Um pregador chamado Ciro foi pregar nesse grupo de oração e o tema desse grupo, até hoje eu me lembro desse tema, porque foi a minha vida, a minha missão começou aí. O tema era: não enterre os dons que Deus te deu. A parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, eu pude não entender e não compreender também. Eu pude enxergar o porquê que ele me chamou. Hoje eu falo isso, lá não. Por quê? Porque ele já tinha aquilo que a gente estava comentando no começo. O nosso Deus é o Deus que nos chama no início, sabendo o fim, o meio e o fim. Quando Ciro pregou isso sobre a parábola dos talentos, hora que encerrou, a moça que cantava no meu grupo de oração, a mãe dela é a comadre Marli, que eu te falei. Que já levou para a igreja antes. Que eu já estava cantando. E a mãe dela falava: olha, tem um menino lá que já está cantando lá com a gente. Eu era o mais jovem de lá. Gente, não falando que o pessoal... Dona Marli, me perdoa, não falando que o pessoal já... Mas o pessoal já era mais experiente. Eu era o mais jovem lá. E ela pegou, eu creio que ela comentou. A Janaína, essa menina que cantava mais o namorado, que era o Christian, falou para Fernanda, que era madrinha, no final do grupo de oração. Quando eu saí, ela falou: madrinha, esse menino canta. E apontou para mim. Quando ela falou aquilo para mim, eu falei assim: misericórdia. Eu falei: desse jeito, misericórdia. Não, Janaína, de jeito, eu não canto, não. Eu estou participando. Aí a Fernanda falou assim, ela foi tão carinhosa, ela falou aquela frase: toma vergonha na sua cara. Aí eu parei, porque nunca alguém tinha falado: gente, pode falar desse jeito com a gente dentro da igreja? Toma vergonha. Você não escutou a palavra que foi pregada aqui agora? Você está querendo esconder o dom que Deus te deu. Está querendo esconder o talento. Quarta-feira que vem é para você vir ministrar no grupo de oração. Você vai começar a cantar aqui. Assim, não, tipo, não tem preparação nem nada, você só vai vir e vai começar. Naquela época? Que formação que... Então, quando na outra quarta-feira eu já fui. E eu fui fazendo o quê? Aquilo que eu tinha de melhor. O que eu tinha de melhor? Eu era muito animado. Eu comecei fazendo graça no meu grupo de oração, não comecei cantando. Eu ia pra lá na animação, dançando, né? E desce como vaso velho e quebrado, sobe como vaso novo. Faça fogo no meu braço agora. E ficava lá pulando e me mexendo. Então eu não cantava. É engraçado que eles contam que quando eu falava, o microfone estava alto. Quando era para cantar, eles já baixavam lá. Porque eu tenho ciência disso. Não tinha o dom. Mas começou assim a vida missionária. O meu servir começou dessa forma, com a parábola dos talentos. Não coloque limites. Foi como se ela falasse para mim, essa fé ilimitada. Não coloque limites naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Não enterre o dom que Deus te deu. Lucas, mas você não cantava. Mas estava no início, mas ele sabia o fim. Então foi isso que aconteceu na minha vida. O meu servir começou assim. E se o Lucas tivesse sido tomado pelo medo, por uma insegurança, e não tivesse se arriscado, hoje nós não teríamos o Lucas Cruz missionário que está aí cantando e trazendo Jesus para nós. E se acredita, Ellen, que não passou pelo meu coração o sentido de desistir, de não querer ir. E é por isso que Deus foi cirúrgico, que Jesus foi cirúrgico na minha vida. Porque se fosse algo que eu tinha, se fosse um dom que eu já tinha, eu creio que talvez aconteceria isso. Mas é aquilo, eu não tinha nada. E como eu não tinha nada, fica bem mais fácil oferecer. Não gerou um medo. Eu sabia que era Deus me chamando. Eu tinha certeza. Falei: gente, eu não canto. Eu não tenho esse dom. E se alguém está me chamando para fazer, era Deus. O medo aconteceu depois que... Depois que eu comecei a ir, eu vi que não é fácil. Que eu vi que não era fácil. Mas não gerou esse medo. O medo começou quando a gente começou a ir. Quando ele começou a me... Até então ele me ofereceu. Ele não tinha me pedido. E olha, foi a primeira vez que eu falei isso. Ele me ofereceu. Ele não tinha me pedido. Quando ele começou a me pedir, quando começaram as renúncias, quando o sonho começou a ficar grande, aí vieram
os medos. Será que é isso mesmo, Senhor? Será que eu vou? Mas é isso, né? A Fé nossa fé vai ilimitada sustentando, né? vai sustentando diariamente. E Lucas, você cresceu aí nesse ambiente, né? Sua juventude foi dentro de um ambiente religioso. Que bênção, né? Que Sim, sábio o teu sim, sim, pai, né, sim, sim, fazer sim, isso com sim. vocês. Meu pai foi maravilhoso nesse sentido, porque, Ellen, meu pai, eu falo, meu pai foi um herói mesmo. A gente enfrentou uma separação muito cedo e nós optamos, devido a essa separação, mesmo assim, nós optamos por morar com meu pai. Então, nós somos filhos de um terceiro casamento, né? É a rapinha do tacho mesmo, né? Então, optamos por morar com meu pai, eu e o meu irmão. Quando nós fomos morar com ele, foi um período de muita dor, porque meu pai estava passando por essa separação também. Quando a gente foi morar com meu pai, a nossa casa era muito simples. Chegamos em uma casa, Ellen, que tinha uma beliche e uma cama de casal e 3 cadeiras. Não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha televisão. Eu me recordo que, bem na época, tinha um desenho muito famoso passando e na escola os meninos comentavam aquilo no recreio. Eu fingia que sabia o que era. As táticas, né? Eu fingia que sabia o que era para ficar ali, mas tinha vergonha Pra porque pertencer naquele, né? porque não tinha isso em casa. Mas apesar de tudo isso, não faltou a fé, não faltou o amor de Deus. Porque meu pai falava assim para mim: meu filho, você viu a vida do papai, você viu o que o papai passou, você viu o que o papai enfrentou. Então, você tem que pegar um caminho diferente. Meu pai soube me formar. E a primeira formação foi o quê? Igreja. Ele nos levou para a igreja mesmo. Ele introduziu, né, ali, mesmo sem querer, domingo de manhã, meu Deus do céu, mesmo não querendo, mas ele falava assim, ó, você não quer ir para a missa não, né? Então pode ficar deitado, mas você vai só tomar café depois que eu voltar. E era o castigo, né? Oh meu Deus, que castigo. Não quer ir não? Então você só vai sair para brincar depois que eu voltar. Você vai só sair para fazer outra coisa. Primeiro a fé. Primeira fé, Primeiro, você sabe. antes do alimento. Olha quão maravilhoso Porque isso. o maior alimento é a fé, né? Nossa, que E a gente maravilhoso, demora a entender que é a isso. fé que é o principal alimento. Eu falo muito sobre isso na minha infância também, que por mais que eu quis me desviar do caminho algumas vezes, Sim, mas a sim, semente sim. foi plantada na infância. Plantada. E o padre falava que eu era muito bagunceira. Era. Eu fugia, andava embaixo das mesas lá e fazia bagunça, mas ele falava, tem que trazer pra missa. Era. Meu pai foi muito nesse sentido, apesar de, é aquilo, eu enfrentei a dor, eu não vivi uma vida, meu filho, que seria um exemplo para vocês, porque a gente tinha ciência da separação, como tudo aconteceu, mas vocês precisam caminhar para Deus. Então meu pai, ele nos levou para a igreja. Hoje meu pai é coordenador do apostolado da oração, ele frequenta os vicentinos, foi ele que me levou ao aeroporto. É uma alegria muito grande. Eu falo para ele, pai, me leva no aeroporto. Eu penso que ele tem uma alegria muito grande no coração, de tipo assim, ó, meu filho tá indo. Primeiro CD, quando eu lancei o primeiro CD, ele falava, ó, me dá 10 CDs aí que eu vou levar para vender. Então, tipo assim, foi aquilo, deu certo, né, meu filho? Deu certo ter te educado na fé. E olha, muito rigoroso nesse sentido também. Já que você vai fazer, faça. Então, quando eu falei que eu queria começar a cantar, ele falava, então vai estudar, vai treinar. Então, foi isso que foi acontecendo ali. E uma das coisas que eu não falei, bem no começo, quando eu fui ter o contato com a música, eu não tinha acesso. Como eu falei, era limitado o acesso. Não tinha computador, não tinha cifra, não tinha nada. Então, o primeiro contato que eu tive com a música era escutando uma rádio, escutava lá, ouvia alguém fazer uma nota. Eu não tinha violão em casa. Aí, quando meu pai me deu meu violão, o primeiro violão, aí acabou. Eu falei assim, agora eu já tenho algo, já tenho alguma coisa para segurar. E você chegou a fazer aula ou foi meio autodidata e foi aprendendo? Para tocar eu não fiz aula. Eu não sou um exemplo de instrumentista. Não sou um exemplo Mas de dá pra se virar. instrumentista. Mas a gente vai com aquilo que Deus nos ofereceu. Para canção, tive uma instrução de um grande amigo, né? Eu vou fazer o jabá dele, o Kessler Arcanjo, um grande amigo, que começou a ter uma inicialização na música.
Aí depois que eu fui ter um tratamento com fono, fui entender alguns vícios e manias, mas no começo mesmo eu não tive aula nem de canto, nem de instrumento. Era bem limitado mesmo. É bom fazer esse programa, né? Era É, tudo tão limitado, e depois que a fé, é a única que a coisa fé que é chegou, ilimitada é a fé. O resto a aí gente chegou, sofre. tudo ficou. Então, mas era tudo muito limitado. Eu aprendi ali, nas limitações da vida, a sonhar, mesmo sendo limitado. A casa era simples, mas tinha Deus. Eu não tinha instrumento, não tinha violão, não tinha uma aula, não tinha acesso, mas eu tinha Deus. Eu tive um pai que me incentivou muito nisso, dentro de casa. Mesmo na família, nos outros filhos, não tendo ninguém que havia chegado e se lançado dessa forma. Meu pai foi muito bom comigo, porque eu me lembro, eu estava noivo para casar, e eu falei para ele: pai, eu não quero trabalhar com isso, não. Não quero fazer outra coisa, não. Quero cantar, pai. Quero ministrar, eu quero. Isso vai me tirar de. O trabalho que eu tinha me tirava de perto da família. Isso vai. Meu coração não é feliz, eu quero cantar. Aí meu pai falou assim: mas meu filho, então vai. Então foi um pai que me apoiou, me educou na fé, e quando eu precisei dar um passo muito importante mesmo, noivo, assumindo um casamento, ele foi um pai que falou: meu filho, vai, se Deus está te chamando, vai. Você Me estava abençoou noivo bastante. quando você decidiu viver da missão. Viver da missão. Porque quando eu comecei. E outra coisa, eu fui guardado dentro de um grupo de oração. Eu não conhecia um movimento, Ellen. Eu não conhecia, eu não sabia que a gente podia viajar para outra cidade para pregar, para cantar em outros lugares. Eu não conhecia. Depois eu entrei para uma equipe missionária que começou a viajar para outras cidades, para outros estados. E aí eu conheci, aí foi aquilo que eu te falei, a paixão. A paixão foi alimentando, e logo depois viriam o quê? As renúncias, viriam o quê? As decisões, viriam o quê? As podas, viriam o quê? Tá bom, Lucas, eu te mostrei tudo isso, meu filho, mas agora eu te quero 100% para isso agora. E aí? E aí? O que vai acontecer? Então, lá, já noivo, para casar, entrando ali, né, para assumir aquele matrimônio, esse sacramento, a minha vocação, Deus me pediu. Aí fora que ele falou, ok, tá tudo certo, você vai casar, tá tudo aí, mas eu te quero na obra. E como é que foi contar isso para sua noiva, Zé? E isso foi maravilhoso. Eu tive uma pessoa que ele falou assim para mim no período de noivado, ele falou assim: olha, você é um ministro. Eu já tinha começado a sair. Você é um ministro, você é um pregador, você serve na obra de Deus. Você tá noivo, eu tô vendo que você tá noivo. A madrinha, né? Nós temos a mesma madrinha. Essa foi outra pessoa que me deu essa orientação. Não case com alguém que vai te tirar da obra de Deus. Não case com alguém que vai te pedir aquilo que Deus te confiou. Então, a minha namorada, na época, minha esposa hoje, a Letícia, ela me conheceu. Ela morava na rua de cima de casa, ela me conheceu fora da igreja, no sentido de que não conheceu o Lucas missionário. Mas o primeiro contato eu comecei a levar ela para a igreja. Ela começou a participar comigo desse grupo não do grupo de oração, mas depois de um grupo de jovens que eu fui assumir como coordenador. Então, ela conheceu o Lucas, o namorado, dentro da igreja. E aí, ela foi minha companheira de acompanhar sonhos. Ela começou a sair, então ela já viu o desejo que eu tinha no coração. Então, quando eu falei para ela, não foi algo que pegou ela de surpresa. Ela acompanhou todo o meu processo. Eu sabia que era uma mulher de Deus. Eu não tenho dúvidas que eu fiz a decisão mais certa na minha vida do que casar com a minha esposa, com a minha namorada, porque ela foi uma pessoa que eu sabia que se eu tivesse que tomar uma decisão difícil, ela estaria comigo, porque ela me mostrou isso no namoro. E aqui eu falo para as pessoas que namoram, aqueles que estão aí na espera, né, que estão aí. Essa pessoa, ela precisa sonhar com você. A Letícia, a Ellen, quando a gente começou a namorar, eu me lembro que eu trabalhava em um lava-jato, lá, e eu estava lá debaixo de um caminhão lavando lá, sujeira toda debaixo de um lava-jato. Eu olhei para frente assim, eu olhei debaixo assim, ela estava lá com a minha marmitinha para levar para mim. Ela assumiu um compromisso comigo no namoro, de cuidar de mim ali mesmo no namoro. No noivado, a Letícia, quando ela estava trabalhando, quando ela queria, ela falou assim: nossa, eu estou pensando em comprar isso. Ela partilhava comigo.
Então foi uma pessoa que partilhou sonhos, foi uma pessoa que partilhou projetos. Então quando a renúncia foi apresentada dessa forma, olha, Deus me quer na obra. Não foi um susto, mas não quer dizer que não foi difícil. Hoje você olha e sabe que tomou as decisões corretas, né? Sim, mas sim. na hora de ter que tomar essas decisões, a gente fica inquieto. Meu Deus. É difícil. Meu Deus, eu fiz uma oração. Nessa época que eu estava na equipe missionária, Ellen, você falou isso pra mim quando a gente estava vindo pra cá, e eu falei assim, nossa, eu não vou falar isso pra ela agora porque a gente vai gravar. Pronto. Eu estava nessa equipe missionária, já viajando o Brasil, cantando, só que eu falei, Senhor, eu estava com algo no coração que era o seguinte, eu falei, Jesus, eu não sei se é isso que o Senhor quer pra mim. Eu entendi que é o dom, eu escutei o chamado, eu tô aqui, eu entendi que é o dom, mas eu não sei se é neste lugar, se é cantar, se é sair pelo Brasil, porque, Senhor, se for só lá na igreja, tudo bem, eu vou cantar lá na missa. Até então eu não entendia o sentido do chamado do sentido de viajar pelo Brasil, de ter isso como um missionário. Então a minha oração foi o seguinte, Ellen, eu saía para os lugares, eu evangelizava, a missão que eu estava era topíssima, era bom demais, foram bons formadores para mim, era maravilhoso, mas eu comecei a chegar em casa e ter vazio no coração. Eu comecei a chegar e falar assim, será que é aqui? Será que é isso? Será que é cantando? Será que é ministrando? Será que é pregando? Senhor, eu não quero fazer isso se não for a sua vontade, mas se for a sua vontade, quando eu for cantar, eu não quero sentir esse vazio no coração, não, porque eu canto você. eu canto a tua palavra. Por que eu estou sentindo esse vazio? Eu não quero isso. Isso foi a minha conversa. Eu não quero isso. Dessa forma, não. Porque, Senhor, que seja numa santa missa, que seja em casa, casando na época que eu estava noivo, que seja numa santa missa, que seja em casa, que seja numa reunião familiar, que seja numa escola. Se o Senhor me chamou para cantar, que eu possa sentir pelo menos o meu coração queimar nisso. Então cresça esse desejo no meu coração de uma forma tão grande, Jesus, e me coloque no lugar onde o Senhor quer que eu esteja mesmo. Para quê? Para que quando a dificuldade começar, para que quando o problema surgir, para que quando a tribulação vier, para que quando a renúncia chegue no meu coração, eu não tenha dúvida de falar, mas é isso que Deus quer para minha vida. Então, Jesus, eu te entrego tudo agora. Falei para ele, eu entrego esse trabalho que eu estou, eu entrego o meu noivado, o carro que eu estou agora, esse carro que eu estou dentro. Eu fiz essa oração quando você falou que o seu carro, às vezes é a sua igreja, a sua capela. Muito. Eu falei, eu te entrego esse carro que eu estou agora, eu te entrego o meu servir, essa missão que eu estou agora. Tudo, eu te entrego tudo agora. Mas me coloque onde o Senhor quer que eu esteja. Pode doer, Jesus, mas se o Senhor falar para mim também que o Senhor não quer que eu cante, tá bom. Mas eu não quero sentir esse vazio mais no meu coração. Eu quero sentir a sua presença em qualquer lugar que eu esteja. Tudo que eu quero é a sua presença. A empresa que eu trabalhava, o meu patrão, ele era do núcleo dessa missão que eu estava. Eu estava no lugar de conforto, porque todas as vezes que eu tinha que viajar, ele ia junto também. Aí estava tudo certo. Podia renunciar. Meu Deus, Ellen, foi uma das orações que mais doeu na minha vida. Por quê? Eu iria casar e aí a gente foi avisar para essa missão que a gente estava que a Letícia não ia participar mais da missão. Como ia casar, ela ia ficar mais em casa. Aí o pessoal da missão falou, Lucas, mas aqui só pode ficar os dois. Como que você vai casar, vai viajar com a gente, vai estar na missão e sua esposa não vai? Vocês dois têm que andar junto agora. Então, Lucas, infelizmente você não vai poder ficar mais. Aí lembro que eu rezei, eu te entrego a missão que eu tô. Só que aí o que vem? O mesmo lugar onde que eu estava era o trabalho. Até então eu fiquei no trabalho. Só que graças a Deus o noivado, oh meu Deus, o Senhor segurou, que era a graça, era o chamado. Nós nos casamos, só que uma semana depois que a gente casa, alguns dias depois que a gente casa, o Brasil estava passando por uma crise muito grande naquela época. Então a empresa que a gente estava, ela começou a ter que dispensar funcionários e o primeiro foi eu. E eu e a minha esposa trabalhava na mesma empresa. E aí, os dois foram desligados? Primeiro eu. Aí depois a gente casou em dezembro. Em janeiro, fevereiro, a minha esposa já tinha sido desligada. E o que eu falei? Eu te entrego esse trabalho que eu tô. O carro foi. Que a gente foi pagar casamento, o carro foi. Então,
tudo aquilo que eu tinha falado para ele que eu entregava, de certo modo, eu falei, entrego. E a minha oração de madrugada estava doendo meu coração, que a gente começou a passar dificuldades dentro do casamento pelo sentido financeiro, porque não estava no trabalho, não tinha, e a gente começou a passar algumas dificuldades em casa. Mas eu orava de madrugada, eu chorava, muitas vezes acordava de madrugada, eu orava, falei, Senhor, tá doendo meu coração, mas a promessa que eu fiz para o Senhor tá de pé e eu não volto atrás. Então minha esposa, ela viu tudo isso. Eu lembro que uma vez eu acordei de noite chorando e ela se assustou comigo rezando lá, né? Aí eu falei assim, me ajuda que eu tô rezando. Aí você também tem que me ajudar a rezar. Briguei com ela. Ela falou assim, nós estamos desse jeito é por conta dessas orações suas, de entregar, de renunciar tudo. Então, ela passou momentos difíceis de renúncias. Então, é difícil, não é fácil. É desafiador, porque hoje é totalmente pela obra que a gente vive, mas o nosso amor, a nossa casa, o nosso matrimônio tem sido forjado nessa base de renúncia e entender que a gente está no lugar certo, o lugar que Deus confiou. E é lindo porque daí você sai em missão, você viaja o Brasil, às vezes fica tantos dias fora de casa, mas tem em casa alguém que está ali, né? E que principalmente está intercedendo, porque não para a intercessão que ela tem por ti, não né? Pode parar. Foi uma lição que o meu coordenador diocesano, é muita coisa. Depois disso tudo eu fui coordenador diocesano do Ministério Jovem. Equipe missionária, o Senhor foi me confiando mais. Depois do casamento, meu coordenador diocesano, ele falava assim para mim, Anselmo, um homem de Deus, um homem de oração. Ele falava assim para mim, olha Lucas, a sua esposa ela tem que abençoar a sua missão. Porque são dois, não tem como. Sua esposa ela precisa abençoar a sua missão. Então há um diálogo em casa, mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu falo para ela, Letícia, mas foi o compromisso que a gente fez com Deus. Vai dar certo. O Senhor confiou, o Senhor vai prover, né? O Senhor confiou a missão de evangelizar, então Ele irá prover. Não é desafiador, mas eu tenho uma intercessora em casa também e uma filha também que se torna uma intercessora que está dando seus primeiros passos agora na música também, dentro da paróquia. Na música já? Ela tá lá no coral das crianças. Que lá. coisa mais que papai é orgulhoso agora, né? Pra mim é uma alegria imensa, mas eu tive um cuidado, Ellen, de não ter que introduzir isso para ela antes do tempo correto, de tipo assim, não, o papai canta, você também vai ter que cantar. Ela tomou essa decisão. Então, a gente tem ensinado isso para ela de tomar essa decisão. Ela quer? Você quer, minha filha? Então, aí, claro, e quando ela falou que queria, eu falei assim, nossa, que bênção, tá lá, tamo junto, é isso aí. E já está sendo instruída na fé, assim como você foi, né? Sim. Bem antes que ela ela está com 8 anos, comecei com uns 10, 11 anos depois da separação, mas bem antes, e sem ter que passar pela dor. Era isso que meu pai me ensinava. Ele falava assim, olha meu filho, quando você for casar, quando tiver uma esposa, eduque, não cometa o mesmo erro com o papai. Aconteceu isso, mas a sua esposa, a sua vida, a sua filha, eduque na fé. Então, bem antes, pela graça de Deus, o Senhor tem sido misericordioso com a gente nisso, de educar os nossos filhos, a nossa família a caminhar na fé mesmo. E Lucas, aí você estava participando da missão e de repente você se tornou o Lucas Cruz, carreira solo, digamos assim. Meu Deus do céu. Aí foi quando ele começou a me pedir. Primeiro pediu isso. Tirou, né? Tirou do cômodo. Aí foi quando... Porque eu não queria, Ellen, eu não me enxergava como um cantor solo. Não me enxergava mesmo. Sempre foi ministério, sempre no grupo. Mas as pessoas até falavam, mas eu não me enxergava, eu pensava, mas minha voz, essa voz, eu escutava, gravava, será, Jesus, que tem tanta gente melhor, mais qualificada. O problema é que a gente começa a se comparar também. Nossa, E cada dom é único, né? Eu era limitada a minha visão, eu não enxergava como um cantor. Sério, eu não enxergava, tipo assim, nem era dúvida e nem era medo, é só não me enxergo como isso. Eu comecei aí, e aí é uma das coisas que Deus é maravilhoso, eu sempre falo isso. Se hoje existe o Lucas Cruz cantor, é porque
toda a resposta para a igreja, todas as vezes que surge um ministro dentro da igreja, seja um pregador, seja um anunciador da palavra, um cantor, um compositor, alguém que faz uma arte lá, o mais oculto, o mais anônimo que seja o seu serviço dentro da igreja, se você surgiu ali, foi porque existiu a oração da assembleia. Hoje eu sei que o meu dom foi porque alguém orou por mim. Então, a confirmação do meu dom, do meu cantar, veio pela Assembleia. As pessoas começaram a falar, nossa, você canta bem, por que você não vai? Por que você não vai? Começou quando eu assumi esse ministério diocesano e eu comecei a cantar só no grupo de oração. As pessoas falavam, nossa, você não tem... Deus está falando que vai te dar uma música. Deus está falando que vai te dar um CD. Deus está falando que vai fazer isso na sua vida. Eu falei, mas como, meu Deus? Como que vai acontecer? Será que eu vou ter um CD gravado? E o que aconteceu? Eu comecei a acreditar. Comecei a ter fé. Tem uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus que eu sou apaixonado, é minha santa de devoção, que diz: Deus não colocaria no seu coração sonhos e desejos irrealizáveis. Irrealizáveis. E ele começou a plantar isso. Começou a plantar. E começou a crescer. Aí começou a dor da espera. Eu lembro que eu estava no meu carro, antes de vender, e eu peguei e falei para o Senhor, porque começou a doer a espera. Tem uma música da Fátima que eu acho maravilhosa, que fala: se a espera dói e só há desilusão, se não acredita mais, ouça a voz de Deus, porque eu nunca vi um justo só. Então a espera começou a doer, porque eu falava, Jesus, eu nem queria isso, mas porque o Senhor plantou isso no meu coração, e isso está começando a crescer e eu estou sofrendo, está doendo. Se o Senhor prometeu, então faça. O negócio é que a gente é muito imediatista. A gente quer que seja ontem, né? Que seja para agora, então faça. Porque começou a doer, e veio tudo isso. Toda a dor, tribulação, problemas, dificuldades que a gente foi enfrentando. Helen, é uma realidade. Tinha vezes que eu chegava em casa, a gente passou por dificuldade em casa mesmo. De hora que eu encerrava o encontro, eu perguntava assim, olha, quem tiver chegava na equipe da cozinha e falava, ó, tem alguma coisa aí que eu posso levar para casa? Pode fazer uma cesta aí para eu levar para minha casa? Tô precisando. Eu fiz isso porque passamos dificuldade mesmo no nosso casamento no início. Porque foi alimentado esse desejo. Então eu estava com essa dor. Eu falei, Jesus, por que eu tô sofrendo tanto? Olha, se o Senhor plantou isso no meu coração. Eu lembrei, eu estava lá no grupo, estava lá quietinho. Mas aí o Senhor me prometeu, então age. E aí Deus falou assim para mim, tá bom, Lucas, você tem o dom de compor, porque eu te dei. Você tem o E nisso você já era compositor. Já estava compondo. O pessoal falou, nossa, essa música é maravilhosa, você tem que gravar. Nossa, essa música é linda, é sua? É, você tem que gravar. Na equipe missionária que eu estava, já tinha algumas composições. E aí eu falei, Jesus, isso tudo? Ele falou, tá bom, Lucas, as suas músicas são lindas, as pessoas gostam, mas não esqueça que foi eu que te dei. Você tem o dom de cantar, mas não esqueça que foi eu que te dei. Você tem o dom de tocar, mas não esqueça que foi eu que te dei. Então, meu filho, senta, espera que na hora certa vai acontecer. Então, eu precisei ser forjado dessa forma. Primeiro havia a dúvida, depois eu comecei a acreditar, depois vieram os questionamentos, para depois lançar o meu primeiro CD. Só que no lançamento do meu primeiro CD foi onde o Senhor me pediu mais uma renúncia. Lá vem mais uma renúncia. O que ele pediu aí? Olha o que aconteceu. Eu estava coordenando uma diocese. A coordenação de uma diocese, ela começa assim. Eu era coordenador de um ministério jovem dentro da diocese e tinha um coordenador geral da diocese da minha cidade. Quando ele assumiu, ele me convidou para assumir o ministério jovem. Então, é assim, 2 anos, se houver outra eleição e esse coordenador ficar, você vai, se ele te convidar para ficar, você pode assumir por mais 2 anos. Então, são 4 anos de coordenação. No primeiro e no segundo ano, vê essa espera, essa dor. No término do segundo ano, o Senhor me deu o CD. E foi uma data muito especial para mim. Por quê? Foi no mês de outubro,
mês de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu conheci minha esposa no dia 13 de outubro, meu aniversário é dia 6 de outubro, então o mês de outubro é um mês muito abençoado. E é o mês da padroeira. Eu me chamo Lucas da Cruz Aparecido, sou consagrado a Nossa Senhora Aparecida também. Então, nesse mês, o Senhor me deu o CD e estava encerrando a coordenação. Quando o Senhor me deu o CD, o Anselmo falou assim: Lucas, vai ter a reunião de conselho e se eu assumir mais 2 anos, eu vou querer você para mais 2 anos comigo. Você vai ficar mais 2 anos comigo? Aí eu falei assim: olha, Anselmo, agora eu lancei CD aí. Agora não dá. Eu acho que Deus está querendo que eu fique ministrando agora. Agora eu vou sair, eu preciso dedicar ao ministério. Eu preciso dedicar ao CD agora, porque agora eu vou sair, eu vou evangelizar. Você entende, irmão? Ele falou assim: uai, Lucas, eu entendo, mas você está pedindo para a pessoa errada. Vai lá falar com Jesus. É ele, né? Que Vai tá falar lá, com ele. porque é ele que está te chamando. E aí foi extraordinário. Quando eu cheguei para falar com Jesus, eu falei assim: Jesus, o senhor me conhece, né? O senhor tá toda a história. E olha que maravilhoso, está acontecendo da forma que o Senhor me prometeu, Jesus. E que maravilhoso isso, quão bom está sendo para mim, né? Aquela alegria, euforia. E agora o Senhor sabe, está encerrando a coordenação. E o Senhor me deu esse CD, mas agora eu preciso ir, eu preciso evangelizar, né? Beber dessa graça desse CD. Evangelizar, viajar. Então, Jesus, eu estou aqui para te pedir para ir. O que o senhor acha? Ele falou assim para mim. Ele me levou lá no começo. Engraçado, Lucas. Quando você não tinha nada, você queria me dar tudo. E agora que você ganhou um CD, você está querendo abandonar o barco e me deixar? Você vai ficar mais 2 anos. Eu achei que a história era outra. O que aconteceu? Parei todo o projeto do CD, olha, e fiquei mais 2 anos me dedicando ao ministério que ele tinha me confiado naquela hora. Esse é um grande problema que às vezes as pessoas, e um grande erro que elas, na verdade é um grande erro que as pessoas cometem. Deus promete, ele confia algo no seu coração, mas existem estágios para a graça acontecer. E o problema é que a gente quer cortar atalho, a gente quer encurtar, a gente não quer viver o processo da maneira que precisa ser vivida. Eu olho para trás e vejo quantas igrejas que eu entrei, muitas vezes eu ministrei, eu olhei para alguns palcos e falei: Jesus, quando é que eu vou estar ali? Jesus, que dia que eu vou ter uma música ministrada num cerco de Jericó e que milhares de pessoas irão cantar? Senhor, que dia que eu vou ter esse clipe? Quando que eu vou fazer isso? Mas a minha pergunta sempre era com dúvida: será, Jesus, que vai acontecer dessa forma? Será que um dia eu vou numa canção nova? Será que um dia eu vou em algum programa de TV? E durante todo esse processo ele foi me mostrando que eu precisava respeitar as etapas para chegar onde cheguei. Porque se eu não fosse forjado dessa maneira na dor, talvez não, tenho certeza que eu teria abandonado o ministério no primeiro vento, na primeira tempestade eu tinha pulado fora desse barco. Na hora da dor a gente não compreende, né? Na hora da dor a gente fica pensando: por que, Senhor, que eu tô passando por isso? Por que você permite que eu passe isso? Eu que tô me dedicando para ti. Aí passa um tempo e você compreende: obrigado, Senhor, porque se eu não tivesse me forjado ali, eu não estaria aqui hoje. Lembra da conversa que a gente teve ontem? Eu falei uma palavra que eu creio que foi moção de Deus para aquele momento e para esse momento. O elo, na maioria das vezes, o elo que vai unir a minha missão, um homem desconhecido, um cantor desconhecido, com alguém que talvez esteja lá no Pará, lá em Rondônia, ou talvez em outro país, o maior elo talvez não seja o elo do amor do querigma, mas o elo da dor, da renúncia, disso que eu estou contando aqui agora, que pessoas vão escutar e vão falar: caramba, eu tô nesse processo. E o elo mais forte que eu acho que existe é esse elo de dor, esse elo de paixão, esse momento. É porque quando a gente é forjado ali, nós podemos alcançar outras pessoas através desse testemunho, e aquelas pessoas podem compreender que aquilo que você viveu é uma verdade.
A autoridade que o seu ministério exerce sobre uma pessoa que te escuta através de uma música, através de uma pregação, está ali no elo da dor, no elo forte, porque ela entende, aquela pessoa passou por tudo aquilo, doeu, feriu, teve renúncia, mas há um amor maior por trás disso tudo, e foi por esse amor que ele decidiu continuar. E é o amor que mais preenche, né? É difícil a gente descrever o amor que a gente sente quando a gente vive essas renúncias, quando a gente passa por esses momentos e a gente não desiste da nossa fé. É um amor, como você falou, não quero deixar de sentir esse amor, e a gente só não deixa de sentir esse amor quando a gente se bota no servir, no estar próximo, né, no levar esse evangelho, no não desistir, porque tenho certeza que nunca é fácil, né? Ah, não é fácil. Teve um amigo que estava falando sobre o serviço, sobre a missão. Falou assim, Lucas, mas e o que você pensa a respeito disso? Você não pensa... Você já pensou em parar? Eu falei assim, já. Todo dia. Já pensei em parar? Sério, Lucas? Você já pensou em parar? Sério. Ele falou assim, mas quando você pensa, o que é que vem? É por conta da dificuldade? É por conta dos desafios? É por conta de... Por quê? O que te leva a esse pensamento de... Eu não estou falando desistir, que é diferente. É o parar mesmo, tipo assim... Falar assim, né? Tem bastante missionário, deixa eu aqui quietinho. Não desistir, estou aqui na fé, na obra. Aí ele falou, mas por quê, Lucas? Eu falei assim, olha, dói na alma muita renúncia que a gente faz. Dói muito. Dói bastante. Acontecem coisas nos bastidores que ferem o nosso coração. Porque uma coisa é você estar no anonimato, uma coisa é você ter o sonho, você, Deus, a família, o pai. Outra coisa é quando você começa a sair. Outra coisa é quando você começa a ouvir não. Outra coisa é quando algumas portas se fecham para você. Uma coisa é quando você não entende por que aquela pessoa que está te recebendo está te tratando tão mal, mas por que eu sou um missionário? Por que está acontecendo isso, gente? Eu sou um homem de Deus, aí eu tô vindo pregar o evangelho. É aí que às vezes dói o coração. Porque a renúncia, tudo bem, é sua, mas aquilo que acontece com você durante esse percurso e as pessoas que te ferem nesse percurso, às vezes te colocam em xeque, fala assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu vou viver isso? Então, às vezes que eu pensei, ele me fez essa pergunta, né? O parar vem daí. Não do sentido de duvidar daquilo que Deus tem pra gente, das promessas que ele fez. Não, é porque às vezes no caminho a gente encontra algumas coisas que a gente passa. E você, né, com um bom sanguíneo, né? Pô, é que nem dá vontade de largar gente, tudo mesmo, vamos parar de... eu penso, Ellen, que às vezes a gente romantiza muito a questão do servir, que pensa... Ah, não, mas você falou que... Né? Falei, mas é ruim, é? Ué, é ruim uma pessoa falar mal de você? É ruim. É ruim uma pessoa... Ah, mas você tem que amar. Tenho que amar, mas não deixa de ser ruim. Não deixa de doer, não deixa de né? doer. É ruim não ser bem recebido? É. Claro. Ah, Lucas, mas a palavra fala que a gente tem... Eu não tô te falando que eu não tenho que amar, mas eu não tô te falando que eu tenho que gostar de falar. Nossa, tá lindo, tá... tá maravilhoso. Não, é ruim. É ruim. E isso é uma realidade de um início, de um meio e de algo que não terminou ainda. Então, no caminho eu sei quantas vezes que talvez eu vou ser ferido. Talvez eu não vou gostar de algumas coisas que vão acontecer. E tá tudo bem. E louvado seja Deus, porque aí a gente percebe que a gente está fazendo o serviço certo, né? Porque a gente sabe que quanto mais tropeços é porque mais coisas querem nos tirar da nossa missão. E a pergunta, fala, Jesus do céu, se eu poderia ter plantado tantas coisas no meu coração. Foi justo isso. Poderia ter plantado tantas coisas no meu coração, mas veio isso... E outra pergunta que alguém me fala assim, Ellen, um amigo me perguntou, Lucas, que acontece muito isso, você sabia? Já pensou depois que você morrer, as suas músicas fazer sucesso no Brasil inteiro? Louvado seja Deus, se for pro nome eu dele. Eu peguei e falei assim, aí eu ri e falei assim, então eu teria sido um bom cristão. Porque foi isso que aconteceu. A história nossa é essa. É o legado que se deixa, porque se o Deus que eu canto
morrer com a minha canção no momento em que eu fui enterrado ali, eu não vivi. Se a minha fé morrer quando eu partir, quando eu entrar para a vida eterna, se o meu testemunho morrer ali, eu não terei sido um bom cristão. O meu legado começa ali, depois que a gente entrar para a glória eterna, que a gente está com Ele, e viver tudo aquilo, o meu legado vai começar ali. O maior medo que eu tenho é as pessoas não enxergarem o Deus que eu canto nas minhas ações. As pessoas não entenderem que eu sou um homem de Deus. Nossa, a canção é maravilhosa. Nossa, que Deus maravilhoso é esse que o Lucas canta. Que Deus de amor é esse. Mas no bastidor ali, no anonimato, não existir esse Deus que eu canto. E pior ainda, esse Deus me reconhecer. O próprio Deus não me reconhecer no Deus que eu canto nas minhas canções. Esse é o maior problema. É algo que eu tenho me policiado muito, Senhor, que o Senhor me reconheça. E que as pessoas enxerguem esse Deus e que o Senhor também me reconheça. Amém. Que seja assim. E é por isso que é bonito demais poder conhecer a sua história e conhecer que, apesar de todas as dificuldades, apesar de não ter o dom, Deus vem e capacita com o talento, que você consegue se entregar de uma maneira profunda e viver esse servir, né? Eu só posso agradecer você, Lucas, meu irmão, por você ter vindo aqui hoje, aceitar participar do nosso Fé Ilimitada. Para quem está assistindo, saber que, sim, a nossa vida tem muitos tropeços que a gente olha assim, tá ali cantando, louvando a Deus, é só isso, é a melhor parte. É a melhor parte, tá ali. Mas para estar ali todos os dias, a gente tem uma cruz pesada para carregar. Exige renúncia, exige essa fé ilimitada de confiar, de olhar e falar assim, Jesus, não tenho nada disso agora, mas se o Senhor confiou, se o Senhor me chamou, se o Senhor quer que eu esteja, então só me mostra o caminho, me mostra onde eu preciso pisar. É uma alegria muito participar, é uma alegria imensa participar desse programa. Quando você fez o convite e eu falei, eu preciso participar desse novo de Deus que a Ellen está também. Então é maravilhoso. E eu creio que as pessoas que vão estar aqui, os convidados que vão estar aqui, têm testemunhos inúmeros maravilhosos sobre esse Deus ilimitado que age nos nossos limites. Mesmo quando nós colocamos limite, Ele nos pede essa fé ilimitada. E o que eu tenho mais amado no Fé Ilimitada, Lucas, é porque eu fiz um pensamento de todo mundo que eu gostaria que estivesse aqui para conversar comigo, para eu conhecer, e Deus tem trazido. Amém. Tem trazido as pessoas que eu gostaria, algumas talvez não, mas Ele está escolhendo quem vem. Ele está preparando cada detalhe. Então, esse projeto foi consagrado, né? Está sendo, continua sendo, né? Todos os dias, porque estar aqui e não falar e não levar Ele não vai fazer sentido, porque foi Ele que pediu. Então, louvado seja Deus pelo seu sim e por você estar aqui. E que venham mais vezes, porque eu tenho certeza que testemunho e histórias para a gente contar não vão faltar. Vai ser bênção poder participar mais vezes com você, Ellen. E é isso, poder estar aqui é uma graça. É o primeiro podcast que eu estou participando. Olha, primeiro podcast, honra, né? E eu sempre sonho, eu fico pensando, quando eu for participar de um podcast, eu vou falar isso aqui, chegar lá no podcast, olha que chique. O Fé Ilimitada está começando, né? E assim está começando essa missão também. Minha mãe, é uma bênção. A obra é dele, a vontade é dele. Quando você falou ser muito seleta e específica em trazer as pessoas que ele quer que estejam aqui, você pode ter certeza que isso já está no coração dele. E por mais difícil que às vezes possa enxergar, nossa, isso é maravilhoso, trazer uma pessoa, nossa, aquela lá não vem. Olha para o nome do seu podcast, né? Isso é uma oração. Eu te pedi uma fé ilimitada. Se é vontade de Deus, vão passar muitas pessoas aqui. Eu creio que sim. Vão passar inúmeras pessoas aqui. Do Brasil, do mundo, missionários de fora. Vai ter que trazer gente para traduzir. Que chique, hein? Legenda lá para entender. Que bênção, minha irmã, estar aqui. Muito obrigada, Lucas. Que Deus continue abençoando sua missão. Saiba que você, como meu amigo, está sempre nas minhas orações, né? Porque eu sei que a sua missão leva muitas pessoas para Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Amém. Gratidão. Que Deus abençoe vocês e compartilha, já se inscreve nesse canal maravilhoso aí, já tem um perfil no Instagram também. Tem perfil no Instagram também. Então já vai lá, divulga, vamos fazer
com que esse programa abranjam e cheguem a lugares ilimitados nas nossas vidas. Amém. Esse é o nosso Fé Ilimitada, hoje recebendo meu amigo, meu irmão Lucas Cruz, compartilhando um pouquinho dessa linda missão. Continue acompanhando, afinal de contas, a nossa fé começa quando os limites acabam. Continue por aqui. Deus te abençoe.